belo encontro. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja tão bela que para adoração nos proporcionou. Que belo encontro. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja tão bela que para adoração nos proporcionou. Eu encontro meu irmão alegra hoje, até aqui o nosso Deus nos ajudou. Era um sonho, hoje é realidade, até aqui o nosso Deus nos ajudou. Aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou esta obra. Aperfeiçoará, aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou essa obra. Aperfeiçoará. Ela não é minha, ela não é sua, ela é de Deus, continuará. Ela não é minha, ela não é sua, ela é de Deus, continuará. O que a noiva tem que este mundo não tem? O que a noiva tem que as igrejas não têm? O que a noiva tem que as religiões não têm? A transformação e ressurreição também. A noiva tem coluna de fogo, palavra original, somente a noiva tem. O profeta Elias e Malaquias, o sétimo anjo para os nossos dias. Viva, viva, viva a igreja primitiva. Primeiro foi com Paulo e agora é com Elias. Sempre perseguida, jamais será vencida. Palavra original não se desoriginaliza. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou esta obra. Aperfeiçoará, aperfeiçoará, aperfeiçoará quem começou essa obra. Aperfeiçoará. Ela não é minha, ela não é sua, ela é de Deus, continuará. Ela não é tua, ela não é minha, ela é de Deus, continuará. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e a oportunidade de fazer mais um vídeo se dirigir à congregação invisível. Vou diretamente na leitura da palavra de Deus, como
do nosso conhecimento de que é nela onde achamos o conteúdo da vida eterna. Salmos 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Talvez terminar aqui, vamos orar. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, o Deus dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mensageiros, nosso Deus que vive para todo o sempre. Humildemente queremos aproximar a Sua Majestade, em primeiro lugar para pedir o perdão de todas as nossas insuficiências. Toma-as, ó Pai, e lança-as no mar do esquecimento. Pai, enquanto que estamos reunidos em nossas casas, em nossos lugares, para recebermos o pão da vida, faz-nos lembrar os filhos de Israel como eles se madrugavam para esperar o maná para que manasse, e cada um recolheria a sua porção cotidiana. Estamos também reunidos para receber a porção cotidiana. Te rogo em humildade que alimente-nos, que cada um saia com seu coração preenchido e todos os nossos problemas resolvidos, as perguntas respondidas, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Deus te abençoe ricamente. Talvez dizer que é mais uma oportunidade de estarmos aqui dirigindo o nosso rosto à congregação invisível. Talvez dizer que já estamos como que no espírito do encontro. O encontro esse que talvez incluirá a dedicação dos 2 tabernáculos, nomeadamente o tabernáculo de Chimbonde, o tabernáculo de Canongola. E, oh meu Deus, estamos trabalhando a todo gás. E pela graça de Deus, os irmãos estão se destacando como valentes
Lembra-se, cada trabalho que se faz produz seus respectivos valentes, aqueles que se destacam naquele trabalho, aqueles que estão corretamente ungidos para o trabalho. Portanto, os irmãos estão se destacando, trabalhando, e não teria, digamos, palavras propícias para expressar a minha humilde gratidão pelo empenho desses preciosos irmãos que estão constantemente trabalhando. No domingo tiveram que sair 5 horas de madrugada para simplesmente ir para casa e tomar banho e comer alguma coisa e tornar a voltar no culto. E depois do culto continuar com o trabalho. Certamente é uma tal dedicação que realmente serão considerados como valentes, como o rei e profeta Davi, que tinha um grupo de valentes gentios. Durante o tempo da sua rejeição, houveram homens maioritariamente gentios que captaram a visão e se posicionaram com ele e obteram inumeráveis vitórias e se destacaram de tal modo que os seus nomes estão nos registros como valentes. E eu creio que reinarão com ele na nova terra e no novo céu. E durante a rejeição dele, como todos devem saber, que era precisamente o tipo de Cristo sendo rejeitado. O mesmo Cristo, como já vimos, que precisamente foi rejeitado nesta era que nós estamos a viver. E ele também tem valentes gentios que se posicionaram com ele nesta batalha. E, como dizíamos, que oxalá que Deus pudesse construir as suas mações junto à minha pequena cabana, para que tenha graça de contemplar as suas faces por toda a eternidade. Só talvez dizer que este é o estado em que se encontra o tabernáculo de Chimbonde. Os irmãos vão colocar aqui, e depois do tabernáculo de Chimbonde temos o tabernáculo de Canongola. É verdade que ainda há muito por fazer. Ainda estamos levantando alguns alicerces em Chimbonde. Ainda há muito por fazer. Todavia, podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Nós estamos ainda onde gostaríamos de estar, mas a verdade é que nós estamos onde estávamos. Estamos nos aproximando à perfeição. E com a fé e esperança de que
aquele que começou esta obra poderá aperfeiçoar, porque esta obra não é minha, não é sua, todavia é a obra de Deus. E é desta maneira que nós gostaríamos de ver essas coisas. Talvez dizer que esperamos que possam estar conosco durante o encontro que irá a dedicação desses tabernáculos, e talvez dizer que venham regozijar conosco, venham nos ajudar a agradecer a Deus por ter nos dado mais uns 2 tabernáculos por aqui. Eu estava como que pensando, sabendo o custo de cada esforço que está sendo empreendido, principalmente no nosso, digamos, pobre país, para ter um tabernáculo desses que estamos sendo dados por aqui. Eu pensava que realmente a cidade de Tete achou graça. Nós também achamos graça. E Deus tem nos posicionado de tal modo que podemos influenciar um pouco os habitantes desta cidade. Deus já nos ajudou para criarmos bases aceitáveis, sabendo que há cidades grandes aqui em Moçambique talvez não acharam até aqui esta graça de ter nenhum tabernáculo, digamos, como o tabernáculo de Chimbote. Só dizer a verdade, achávamos tamanha graça. Não devíamos esquecer das beneficências do Senhor. E estamos em posição de que podemos agora começarmos a trabalhar. Logo que terminarmos esses tabernáculos, será momento de trabalhar, porque já temos as bases criadas. Só esperamos que cada um de vocês estejam conosco, venham nos ajudar a agradecer a Deus, venham banquetear conosco. Teremos banquete espiritual que vai começar precisamente na sexta-feira. E no sábado vamos continuar banqueteando espiritualmente. E finalmente no domingo haverá banquete propriamente, naturalmente dito. Só estaremos já numa grande festa, uma festa mesmo bem grande. Os irmãos estão a tomar a dianteira, cooperando, contribuindo. Só venham. Não há como você não conseguir vir se você realmente querer vir. Porque a verdade é de que as Escrituras dizem tudo é possível para aquele que crê. E talvez dizer que a mesma fé que você usou para ser salvo é precisamente a mesma fé que você pode usar para adquirir a sua passagem.
Porque se você não consegue ter fé suficiente para ter passagem, quer dizer que você, de uma ou outra maneira, a sua fé não está corretamente ajustada, para não dizer que você não crê corretamente. Porque tudo é possível para aqueles que creem. Veja esta afirmação categórica aqui. Diz-se que tudo é possível. Estamos a dizer que tudo, não algumas coisas, mas tudo é possível. Estamos a falar de tudo. Tudo é tudo. Só para aqueles que creem, tudo é possível. E se você crê, Deus lhe dará a passagem que vai precisar para poder vir estar conosco. Só Deus lhes abençoe ricamente. Entrando talvez no nosso pensamento, como devem saber, a fé para a cura. Talvez alguém diria, mas será que a necessidade mesmo desse, digamos, expedir tempo, falar de cura? Já mostramos aqui que 80% do ministério de Jesus, precisamente no Médio Oriente, foi dedicado à cura. E 80% do ministério de Jesus no Ocidente também foi dedicado à cura. E nós sabemos que a cura é como que penhor da ressurreição. Me refiro que talvez alguém debilitado, e Deus vem e cura. Isto é prova, é penhor de que se você morrer, será ressuscitado dos mortos. E dizíamos num desses lugares que a cura divina é precisamente a isca. Creio que todo mundo deve conhecer isca. Isca é como, digamos, minhoca para aqueles que já pescaram. Você toma o seu anzol e cobre com minhoca, depois lança nas águas. Você não lança o seu anzol sem nada, senão não vai apanhar nenhum peixe. Só quando você lança o seu anzol, tem que estar coberto de isca ou minhoca. E também tem, sim, aquele tipo de isca, digamos, de borracha, essas coisas todas. Só se você não está, okay, vamos colocar isso aqui desta maneira. Se você não está prosperado na sua pesca das almas, provável deve estar a faltar isca. Está a tentar pescar sem isca. Está a tentar pescar a alma sem isca. Só para você ter, digamos, sucesso na sua pesca de alma, tem que incluir obrigatoriamente uma isca pela qual atrair os peixes. E quando alguém é curado e depois de ter sido curado, é ali onde o anzol, a palavra, vai lhe ajudar para achar a sua salvação. E tinha que ser desta maneira, porque tratava-se da primeira puxada
E a primeira puxada tinha que atrair, como é do nosso conhecimento, como o irmão Branham foi ensinado, como pescar. E naquela pesca tinha fases, onde quando lançou atraiu peixinhos e foi puxando assim sucessivamente até apanhar trotas, que é aquele tipo de peixe propriamente dito que representa a noiva, que é pega mesmo. É verdade que ela é pega pela palavra. E aquela palavra é lançada também, coberta de cura divina. Vai descobrir que, na maioria das vezes, em qualquer lugar onde você vai apanhar uma congregação assim grande, há de ver que tem havido isca para pegar as almas. Estamos ainda a continuar, como já me referi. Terminamos quando falávamos a respeito de como a sua cura não é tão permanente quanto a sua salvação. Sua cura falhará com você. Você pode, se você for curado, ficará doente novamente. Você pode ser curado hoje de pneumonia, perfeitamente normal e saudável, declarado curado pelo médico, e na semana seguinte morrer de pneumonia. Isso mesmo. Mas uma vez salvo, para sempre salvo. Que segurança de saber que você passou da morte para a vida. Estamos seguindo este pensamento de fé para a cura. E ele diz: se você não tiver fé, então não há necessidade sequer de vir para ser orado, porque será necessário sua fé e a minha fé juntas. Minha fé para querer nele e sua fé para querer nele. Aquele que impõe as mãos tem que crer, e o paciente também tem que crer. Querer o quê? Querer nas promessas de Deus. Porque às vezes as pessoas têm uma impressão de que oração é como injeção, que amanhã vai receber oração, depois receber outra oração, assim sucessivamente. Não é exatamente isso. A cura divina é baseada na fé, naquilo que Deus prometeu. Ele prometeu dizendo que eu sou o Senhor que curo todas vossas enfermidades. E a Bíblia diz que todas, não algumas, mas todas. E aqueles que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão. Só se as mãos forem colocadas. E estamos a dizer isso, amados irmãos, não na base, digamos, da letra, mas na base da letra e na vindicação da própria letra, para mostrar que não é só letra, mas há uma vida por trás da palavra. Nós temos visto isso acontecer cada semana ou cada dia que passa. Esta semana mesmo quase não acaba a semana se a gente ver os milagres de cura. Deus ainda cura tudo, se você puder querer que Ele
já te curou e aceitar e agir como se tivesse sido curado, porque já foi curado no Calvário. Mas você não pode ser curado por fé mental. Você tem que ser curado por uma fé real e viva, vindo do seu coração. Logo que você querer de coração, ó Deus, se pudesse nos ajudar, qualquer coisa que você pedir, como foi dito que pedi e serei-vos dado, e pedi em abundância para que o vosso gozo se cumpra. Logo que a sua fé se transfere da mente para o coração, logo que você querer de coração, os céus e a terra passarão, mas o que você pediu nunca falhará em ser dado. Desde que a fé caia precisamente no coração, que é o subconsciente, a coisa será realizada independentemente do quão difícil isso pareça. Desde que tenha caído no fundo do seu coração, a obra já está consumada. Deus me ajude para eu querer de todo o meu coração. Sabe, a palavra de Deus é o nosso alimento. Achamos nela o consolo que necessitamos. E Deus, pela sua misericórdia, querendo ir ao encontro das nossas necessidades terrenas, Ele deu promessas, como que provisão. E falávamos com os irmãos, foi precisamente na quarta-feira, estávamos com os irmãos de Matize, e tentávamos dizer o seguinte: Deus já tem nos dado tudo o que almejamos. Ele já fez provisão para tudo. Se você está doente, já tem provisão. As mãos colocadas, você ficará curado. Se você está necessitado, pedi e serei-vos dado. Se há uma porta fechada, aquele que bate, abrir-se-á. Tudo que nós precisamos já foi como que uma provisão para tal. Deus já tem feito tudo para nós. Cabe a nós reconhecer o que Deus fez. Cabe a nós querer o que Deus fez para nós. Mas o segredo que estávamos a tentar mostrar aos irmãos, que talvez podemos colocar diante da congregação invisível, amados espalhados por este Moçambique grande, na maioria das vezes temos sido amedrontados. Chamam de espantasma, se não estou errado. É a palavra correta? Espantalho, sim. Cada promessa de Deus existe um espantalho em frente. E as pessoas são amedrontadas quando você depara uma suposta barreira, porque atrás as promessas de Deus estão como que atrás de uma certa dificuldade, e você precisa de transpor aquela dificuldade para colocar a sua mão na promessa de Deus. E se você for amedrontado
confrontado com esta dificuldade, você vai recuar e não colocará a sua mão na promessa de Deus. E aquilo foi sendo como que colocado em nossa frente. E é exatamente o que o profeta diz, que há um espantalho em frente de cada promessa. Vocês sabem, na maioria das vezes nessas machambas de maçaroca, pessoas põem espantalho e ali uma coisa feita talvez de papéis, e quando sopra, levanta as mãos e os macacos e macaquinhos, com medo de entrar na machamba, talvez o dono daquela machamba vai espalhar espantalhos ao redor daquela machamba, e macaquinhos bem famintos, tentando invadir aquela machamba, vai ver espantalhos cheios cercando toda aquela machamba, e com medo vão morrer de fome, enquanto que aquela coisa aí não é pessoa, não faz nenhum mal, é simplesmente para amedrontar. E é o que acontece, irmão. Uma suposta dificuldade, algo impossível, que você pensa que, mas isso pode se realizar. Aquilo aí é simplesmente para lhe amedrontar. Todavia vimos que tem havido macacos velhos com experiência, vai aproximar aquele espantalho e vai observar bem mesmo para ver se é pessoa ou está a ser blafado. E aquele velho macaco vai se aproximando, olhando bem, e talvez vai amedrontar, e vai ver o espantalho, talvez nem fez nenhum movimento, vai se aproximar, até chegar a um ponto de ver, meu Deus, isto aqui não tem nada a ver com pessoa. É quando invade as machambas e se apodera das maçarocas. Só tudo que nós temos como uma promessa, parece haver alguma coisa para se encarar e vencer. E é verdade, tentamos mostrar que o trono que Davi devia herdar, ou devia governar, antes de Davi chegar no trono, houve um gigante chamado Golias. Golias, o objetivo dele era de acabar com Davi, para que Davi não tivesse graça de alcançar o trono que Deus já havia o ungido e o prometido para sentar. Mas ele tinha que encarar este obstáculo, e quando ele teve coragem suficiente, quando ele teve a fé suficiente para encarar aquele obstáculo, e ele venceu Golias, o caminho estava aberto em direção ao trono. Você vai descobrir que foi sempre assim, amados irmãos. Quando Deus prometeu os filhos de Israel a terra que manava leite e mel, não era uma terra desocupada, era uma terra que tinha donos, eram vinhas não desertadas, ou vinhas que não tinham dono, eram vinhas que tinham dono. Talvez vamos dizer que alguma dessas vinhas pertencia talvez
alguns farmeiros que faziam vinho, que exportavam vinho para países. E Israel foi dado que aquelas vinhas, e eu lhes dou aquelas vinhas, vão lá possuir. Sim, só os obstáculos que eles tinham em frente. Tentavam-lhes impedir para eles não alcançar o que Deus lhes prometeu. Deus, quando lhe dá alguma coisa, Ele quer que você lute para obter aquilo. Porque a verdade é que quando você luta e consegue colocar a mão na promessa de Deus, aquilo terá algum valor para você, porque será como algo que você alcançou com o esforço. Israel tinha que entrar em Canaã e lutar e tirar os habitantes e matar os donos das casas, matar os donos das vinhas e possuir a promessa. Só nós também temos os nossos filisteus, Canaãs, que devemos destruir. Eles são desafios espirituais que nós temos que encarar. Talvez você recebeu oração e na manhã seguinte a doença começa a agudizar-se. É um desafio que se colocou em sua frente. É um demônio, é um espantalho que está em sua frente, que tenta lhe amedrontar para você não possuir a promessa. Não seja amedrontado. Pare, diga: Deus prometeu. Como Josué, que podia dizer: sim, é verdade. Não disseram quando voltaram de Canaã que vimos os habitantes, são gigantes, homens que não precisam de subir na mangueira para tirar mangas. Era só tirar manga como estivesse, digamos, a tirar o quê? Que exemplo podemos dar nesse estado? De um pequeno arbusto, e até às vezes, algumas vezes precisavam de se inclinar para poder tirar mangas, por causa da estatura, aqueles gigantes altos. Mas Josué, o que ele disse? Ele disse: se Deus nos prometeu, Ele é capaz. Eles são como comida para nós. Ele sabia que Deus havia prometido. Ó Deus, ajude alguém em algum lugar. Não é de se admirar que o irmão Branham diz que Deus gosta de homens corajosos, não covardes. Davi era um homem corajoso que podia encarar o inimigo, independentemente da sua estatura, independentemente da sua experiência. As pessoas vão falar de experiência de alguma dessas enfermidades diabólicas. Sida mata, câncora mata, essa doença mata. É uma doença conhecida como a experiência, que isto é que mata. Mas Davi, embora que era um moço, ele não se interessou nisso. Ele simplesmente interessou-se naquilo que Deus havia prometido. Oh, se a igreja do Deus vivo pudesse se agarrar naquilo que Deus prometeu, seríamos um exército invencível. Porque com Deus somos mais do que vencedores.
Quem poderá subsistir até que Deus disse que não haverá nenhum homem que poderá subsistir diante da tua face, falando com Josué. Meu Deus, nós sabemos que Josué representa o Espírito Santo que está guiando a igreja hoje em dia, que está nos guiando, que está em nossa frente. Não devemos ter medo de nada, não devemos recuar. Nós somos um exército que recua. A gente, o que sabemos, Israel não deveria mostrar as suas costas, seus inimigos. Não devia levantar o seu calcanhar perante os seus inimigos. Eles simplesmente deviam conhecer avante, em frente. Deus estava com eles. E hoje Deus está com quem? Com a noiva. Deus está com você, a noiva de Cristo. Deus está com você, crente desta mensagem. Faz-me lembrar de Abraão, o possuidor dos céus e da terra. E você, crente desta mensagem, o filho de Abraão, o amigo de Deus. Oh Deus, tenha pena de nós. Ajude a nossa fé. Lembrando que somos uma noiva cujo pai, Branham, como foi dito, que Ramo quer dizer pai das nações, e ele sendo pai da fé da noiva das nações, amigo de Deus que falava com Deus. E nós, sendo filhos do amigo de Deus, que graça que achamos diante da face do Senhor. Faz-me lembrar de o amigo de David, que foi Natan, o amigo de David. Quando David subiu no trono, não se esqueceu das beneficências de Natan, e ele queria lhes recompensar. Tinha que se procurar um dos familiares para o fazer beneficência. E nós que somos parte familiar desta luz que está sendo rejeitada e ridicularizada, como devíamos fazer o uso? Porque o nosso pai Branham foi fiel na casa de Deus, fiel de tal modo que ele aceitava se colocar de lado para que Cristo pudesse se manifestar através dele. Meu Deus, aquilo que eu sei, tenho dito. Lembre-se, amados irmãos, imagine de um irmão ou de um amigo em que você vai compartilhar a mesma manta. É uma amizade profunda, não é isso? É mesmo. Um amigo que você pode compartilhar com ele a mesma manta. Este é amigo. Você tem que ter a certeza de que não é o amigo que tem piolhos. É o amigo de peito, como se diz. Agora, o que estou a tentar referir aqui é
precisamente este corpo que era chamado o corpo Branham. Chegava-se um momento em que o corpo Branham saía do seu corpo e Cristo entrava, usando o mesmo corpo, usando a mesma capa, da mesma maneira que Elias e Eliseu usaram a mesma capa para fazer os milagres. Cristo tomava deste corpo chamado Branham para mostrar que é o mesmo que andou nas terras santas lá. Muita coisa acaba aparecendo falando dessas coisas. Deixa eu ver se posso ler alguma coisa aqui. E ele diz: e agora, a única coisa que eu posso fazer é orar por você e pedir que creia que já está feito. E Cristo fará seu corpo obedecer à sua fé. Se você crê, Cristo fará com que o seu corpo obedeça à sua fé. Chegar-se um momento em que o seu corpo, que talvez estava doente, vai obedecer a palavra da cura, como foi dito que ele enviou a sua palavra e os curou. Está vendo? E pela fé em seu nome é que este que vedes e conhecei foi fortalecido. Sim, a fé que vem dele deu a este perfeita saúde na presença de todos vós. Qualquer um que tem fé na cura possui o dom de cura. Vê? Qualquer um que crê na cura divina e na oração pelos enfermos, isso é um dom. Você sabe o que é um dom de cura? Estou a ler nesta mensagem olhando para Jesus, pregada em 64, dia 22 de janeiro. Você sabe o que é dom de cura? Fé na cura. Vem? Você apenas libera a sua fé para orar por alguém. Isso é tudo que é um dom de cura. Todo ministro deveria tê-lo. Estamos a falar aqui, estamos a ser ensinados por alguém que já dizia eu num desses sítios, não sei se é aqui, que o irmão Branham diria que é o homem que mais testemunhou maiores milagres até onde eu saiba. Estou a usar testemunhar porque não era ele que fazia, mas era Cristo que fazia através dele a fé. E ele está a dizer aqui: você liberar a sua fé, sair a sua fé para ir ajudar alguém, libera a sua fé para orar por alguém. Isso é tudo o que é dom de cura. Todo ministro devia ter, todo ministro tem que ter fé de cura divina para acompanhar o seu ministério, para acompanhar a sua pesca. Tem que ter anzol para melhor pegar almas. Todos deveriam ter o dom de cura. Além só de ministro, todos que fazem parte do membro do corpo de Cristo deviam ter cura. É por isso que chegava-se um momento em que o irmão Branham pedia para que as pessoas pudessem se colocar as mãos. Este é o segredo. O poder que te cura está dentro de você.
o Espírito Santo, você apenas tem que deixá-lo agir de dentro para fora. O Espírito Santo que está em você é este que você deve deixar agir de dentro para fora. É aqui, amados, onde faz-me lembrar, ouvi por alto, não estava aqui na quarta-feira, todavia ouvi que o irmão, nosso amado irmão Xeren, deu um testemunho. E às vezes o Espírito Santo lhe coloca numa tal pressão, porque o Espírito Santo costuma agir em nós. Às vezes o Espírito Santo chora em nós. E às vezes o Espírito Santo também zanga em nós. Talvez alguém diria, mas o Espírito Santo zangar? Sim. Não pode imaginar que quando Jesus estava a bater aqueles vendedores, cambiadores, ele estava sorrindo. Ele estava zangado, batendo. Às vezes você vê uma situação que lhe faz ficar furioso. E quando você levanta para mandar parar, para comandar, para repreender, é mandar o diabo calar. Que o diabo cala-te. Não tem parte na vida do meu filho. Não tem parte na vida da minha filha. Não tem parte na vida desta irmã, daquele irmão. Cala-te e saia. E às vezes aquilo aparece como ira que se levanta. A ira espiritual, a ira divina levantando contra o mal. Vocês estão cientes de que quando o profeta repreendia essas condutas diabólicas. Agora, o que nós estamos a tentar fazer aqui? Estamos a tentar ajudar o crente. Dizia num desses lugares que geralmente quando nós sabemos que o irmão Branham diz que a pregação do Evangelho pega o pecador. E o pecador, depois de se arrepender, não precisa de ser pregado mais. Embora que às vezes em quando necessita. Mas não sempre. Se você tiver uma igreja, deixa eu colocar isso aqui. Tiver uma igreja que sempre está sendo pregada, sempre está sendo repreendida, sempre está sendo rebaixada. É por isso, se não ver bem, nunca terá alguém que você vai dizer que eu confio nesse. E as próprias pessoas nunca terão confiança de si mesmo. Estão sendo rebaixadas sempre. Você não presta, você não pode fazer nada. E não vão fazer nada mesmo. Porque não pode pensar que alguém vai levantar porque foi rebaixado. Não. Alguém, pelo contrário, alguém levanta para fazer alguma coisa quando é dito que você pode fazer. Apanhe essa parte. Não é leite isso aqui. É comida de pessoas crescidas, é osso. Quando você elogia alguém, você está a dar graça para fazer o melhor. Imagina a sua esposa cozinhou bem, e pode não ter mesmo. Você já imaginou quando o profeta dizia, falando a respeito da sua esposa, que era a melhor cozinheira do país? Você pensa mesmo que ela tinha feito o curso, ultrapassado todos os cozinheiros? Era uma maneira de encorajar a elogiar. Na medida que você elogia alguém vai lutar para fazer o melhor. Mas se você rebaixando, não é elevando. Eu dei um exemplo muito bonito quando estávamos em Matisse.
Suponhamos que você está aí com o seu cachorro, e o seu cachorro está aí, uau, 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 para tentar pegar uma gazela. E você diz, cala-te! Você não sabe pegar gazela. Você, uau, 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 está fazendo barulho, você nunca vai pegar gazela. Aquele cão vai enfraquecer e não terá força para ir atrás daquela gazela. Mas se você dizer sim, pega, eu sei que você pega, encoraja o seu cão, não vai voltar sem carne, porque você está encorajando. Nós como pregador, como pastor, tem que aprender como elogiar a sua igreja. Não diga, esses não prestam. Meu Deus, se eles não prestam, eu não sei quem presta então. Se eles não prestam, você que está a pregar para eles, e eles não prestam, eu já não sei se você presta também, ou é como eles, porque eles são como você. Tenhamos essa graça, elogie, e vai descobrir que Jesus sempre elogiou cada era. E depois de elogiar, talvez é quando ele podia repreender depois de elogiar. É por isso, nunca vai ter irmãos bem pegos e maduros, descansados na palavra, porque estão sempre a ser amedrontados, ser mostrado que você nunca vai ser pessoa. Essa pessoa nunca vai ser pessoa mesmo. É só olhar naquelas crianças que são assim, digamos, sempre batidas, qualquer coisa bate, qualquer coisa bate. Há de chegar um tempo em que aquela criança já criou resistência. Você vai bater, mas já não vai sentir nada, não vai ouvir, porque foi batido demais, já criou resistência. Deus nos ajude, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele diz agora, veja, ninguém pode ter fé para a cura até que seja revelado a ele pelo Espírito Santo, que ele vai ficar bem. Sim. E às vezes você pode não saber que é uma revelação, mas tem sido uma revelação. E alguém vai com aquela revelação de saber que se o pastor orar por mim, eu ficarei curado. E essas coisas são muito importantes. E às vezes ele sabe que fulano, se orar por mim, eu ficarei curado. Eu dizia num dos sítios que eu conheço algumas pessoas que creem em mim. E essas pessoas, nem se estiverem doentes como, se eu orar, ficarão curadas, porque elas creem em mim. Só você tem que crer em seu pastor de todo o seu coração, para que quando ele orar a seu favor, tenha resultados positivos. Quando chega-se um momento em que perde-se esta fé, meu Deus, já precisa de tamanha graça que não tem explicação. Que Deus possa lhes abençoar ricamente. Tenho que terminar por aqui. Deus lhes abençoe. Como provável, na próxima semana, alguns dias estaremos juntos aqui em Tete. Não está muito calor ainda. Só espero que talvez gostem a vossa estadia aqui. Estamos a fazer tudo possível que seja um momento inesquecível. Deus lhes abençoe ricamente. Vou orar. Ó Deus, o único Deus dos deuses, aquele que sempre testa a nossa fé,
que testou a fé de Israel. Logo que eles saíram do Egito em direção à terra prometida, depararam-se com um obstáculo. Todavia, aquele obstáculo era simplesmente espantalho. O Senhor tinha um caminho preparado onde não havia caminho. E quando as águas eram amargas, o Senhor tinha a solução. E eu quero acreditar que o Senhor tem solução para o problema de cada um dos seus filhos que nos ouve. Revele, Senhor, dê a revelação genuína para cada um deles, ó Pai, para saber como sair no seu respectivo problema. Aqueles que estão como que enjauladas numa jaula de enfermidade, saibam que há um caminho pela qual Deus levantou, dizendo que os que creem colocarão as mãos nos doentes, os curarão e em meu nome expulsarão o demônio. Ajuda-lhes, por favor. Estamos nesta batalha tentando colocar as coisas em ordem, e o teu povo espalhado por este Moçambique grande, procurando uma maneira de como fazer parte. Te rogo, Pai, humildade, se tenho achado graça diante dos teus olhos, que possa conceder meios de locomoção para qualquer um deles que almeja de coração estar aqui. Concede isso, Pai, porque louvores e ações de graça a Ti serão dadas. Muito obrigado, Senhor. Nos encomendamos nas Tuas mãos, que continue nos ajudando, provendo as nossas necessidades. É uma batalha sangrenta. Abençoe esses irmãos que estão trabalhando incansavelmente. Dê-lhes, ó Pai, o desejo dos seus corações. Senhor, entrego este momento, o teu povo, cure aqueles que estão doentes, dê o desejo de cada um, aqueles que estão batendo as portas, possam se abrir, aqueles que estão procurando, possam encontrar, aqueles, ó Pai, que estão pedindo, possam ser dados. Concede isso para que saúde, paz, alegria, sucesso venha sobre cada um deles. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso vídeo. Se a vida aqui terminar, pois tudo passa, Jesus nunca vai passar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, um lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muito
alegria meu coração vai infundir. Aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir. Aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Não importa se a vida aqui terminar, pois tudo passa, Jesus nunca vai passar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, o lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, o lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir. Aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir. Aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim.